Salve a todas, salve a todos. Nós vamos dar prosseguimento às nossas conversas, 19 de abril de 2022. Hoje, a tradição, uma tradição, né? Fazia menção ao Dia do Índio, né? E a gente está vendo essa situação na qual os indígenas e os quilombolas se encontram. Uma situação que vem se agravando ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? A gente aprende pouco. E esses povos de culturas originárias têm muito a nos fornecer, a nos proporcionar, né? E a gente está exterminando muito dessa sabedoria da floresta, essa sabedoria dos campos, essa sabedoria das matas, essa sabedoria ancestral que compõe um significado muito especial do nosso povo e de outros tantos povos em toda a América, né? Mas bem, hoje nós vamos prosear com Luiz Soares. Luiz Soares, um amigo, um professor, um parceiro que a gente fica aí trocando muitas ideias acerca de muitas coisas, né? O mote de Luiz Soares foi padre numa das suas vidas, uma das últimas vidas foi padre até mesmo aqui no Brasil, e teve uma atuação das mais interessantes, das mais engajadas, assim. E Luiz, por usar batina e eu ter os meus preconceitos sérios, graves e canhestros, eu não conversava com ele. Ele aparecia para mim de batina e eu, na minha arrogância e prepotência, também não proseava muito com ele, não. Demorou muito tempo para que fosse trocar ideia com Luiz Soares. E aí uma abertura imensa, umas concepções muito avançadas, algumas ideias muito interessantes. E ele é o braço direito, é o meu supervisor nesse trabalho da clínica que a gente tem desenvolvido e que a gente desenvolveu durante um bom tempo, né? Ele fazia, ele fazia a supervisão. Ficava ali observando as coisas, pontuando outras e nós trocando figurinha. Muitos de nós, pai Jeremias, ele, às vezes Orã aparecia, né? E Orã vai aparecer aí, acho que na próxima nós vamos prosear com Orã. Essa turma, essa entorragem muito afeita, muito investigativa desse fenômeno mediúnico na singularidade do espaço clínico. Como é que a gente pode observar e como é que a gente pode expandir essas observações e essas percepções. Luiz Soares, então, auxiliou muito nos entendimentos e compreensões de tudo isso. É com ele que nós vamos prosear hoje, é ele que vem nos brindar com a sua presença e vamos ver o que ele vem nos trazer e o que ele vai nos falar. Como sempre, um prazer estar com ele aqui. Vou fazer meu movimento de saída pela esquerda e, bom, esse movimento de saída pela esquerda, vamos ver como é que ele nos aparece aqui. Não vou embora não, ele já está chegando. Ele já está aqui. Eu que tô meio. Boa noite. Vejam vocês o que é esses espaços tecnológicos, né? O que são
esses desenvolvimentos que as pessoas têm cada vez mais popularizado e trazido aqui essas dimensões materializadas da nossa existência e de nossas consciências, né? Essas tecnologias aí de câmera, de áudio, de vídeo, de captura de imagens, de captura de som, né? Essas coisas assim, altamente avançadas, por vezes mesmo até inebriantes, né? São muito bonitas de se ver na efetividade da matéria. São tecnologias comuns nos planos mais sutis, com a ter recursos um pouco mais interessantes, mas é de fato muito impressionante, muito envolvente observar o que há por detrás desses dispositivos, dessas tecnologias, desses anseios, dessas esperanças, dessas muitas coisas que é passado e transpassado de um lado para o outro. Obviamente que ainda na materialidade dos sujeitos, vocês acabam percebendo única e exclusivamente essa imagem, esse som, mas por aqui a gente tem transportado, tem transmitido muitas outras coisas além, obviamente, dessa voz falante e deste corpo aqui presente, né? Algumas pessoas vão conseguir captar, compreender, perceber as variações dessas vozes, as atmosferas dessas faces, as multiplicidades dessas telas. Mas isto é um assunto para outra monta, para um outro momento. Hoje a gente veio contribuir com um pouquinho que a gente pode trazer e fazer, conversando muito ou um pouco com os colegas. Eu gosto de falar, eu gosto de ouvir, mas eu também gosto de falar. Gosto dessas trocas, dessas iminências, gosto desta necessidade que se faz a partir do verbo, da gente transportar este som em direção aos outros e da gente captar o que esse outro nos traz e também nos preenche e também nos ajuda nos nossos processos de fertilizações e fecundações, como bem disse o nosso querido mestre Pai Jeremias. Palavras, esse germinar, este fornecer e florescer do verbo, esta eminência de se dizer alguma coisa a alguém e alguma coisa que vá tocar este outro no seu cerne, no seu íntimo, ocasionando uma eclosão das mais significativas. É isto que Pai Jeremias veio conversar conosco, nos apresentando em verbo, em palavra, em semente e semeadura. Coisa muito bela, coisa muito bonita. Os amigos ciganos, nos seus desvelares artísticos, livres, libertos, não é? Vieram trazer incondicionalmente este binômio no qual eles trafegam e também transportam de amor e liberdade. Essas duas forças indissociáveis, mas que causam por vezes os maiores reboliços culturais, sociais, familiares e estruturais. Amor, liberdade, nem sempre se coadunam, nem sempre se congraçam no mesmo ponto. E aí a saga cigana, a saga humana, perpassa muito esses dois paradigmas, amor, liberdade. E os ciganos, na figura de Solano, o bruxo, e na figura de Alícia, a linda, vieram desvelar muito um pouco disso aí. Os herês, né? Ricardinho, Paulinha e tantos outros que estavam ali compondo aquele cenário,
vieram falar um pouco da alegria, vieram falar um pouco da ousadia, vieram falar muito dessa necessidade de se ouvir a criança. Necessidade de se ouvir a criança. As crianças não são ouvidas. E iniciou os trabalhos, o grande Tranca-Rua, a formidável Maria Padilha, que na sua força vieram conversar conosco sobre o desejo. Essa estrutura energética de monta, de força, de gosto, que as pessoas temem tanto, os desejos, que as pessoas lapidam pouco, que as pessoas usam com uma maneira muito culposa, muito culpada. E eu fui padre, tive batina, vivenciei o celibato, mas via no sexo, tirando, obviamente, algumas bizarrices que considerava em época, mas via no sexo um poder fecundante, reprodutivo, criativo, de muita pungência, de muita potência. Isso era belo. Então percebam vocês que hoje, como bem caracterizou o moço, dia 19, estamos trazendo uma homenagem aos indígenas, a esta matriz extremamente importante dentro de toda a corrente sanguínea das Américas, dentro desse coração pulsante das florestas das Américas. Estamos trazendo, já trouxemos os herês, e na semana passada falamos com os pretos velhos. E essas três linhas, essas três linhagens compõem uma forma de acesso muito brasileira, uma forma de acesso ao imaginário, uma forma de acesso ao arquetípico, uma forma de acesso ao universo espiritual muito brasileira. Nós estamos nos referindo, obviamente, à Umbanda. E a Umbanda traz esses arquétipos muito fortes. A criança, na figura dos herês, os índios na figura dos caboclos e os pretos velhos na figura dos negros, nessa ancestralidade que eles carregam e importam, com essa belezura empoderada que a gente está vendo cada vez mais florescer e se acentuar. E esses três nichos, ou esses três pontos, ou essas três raízes, ou esses três modelos, constitui de uma maneira muito límpida, muito aclarada, esse homem brasileiro, esta mulher brasileira, esse jeito nosso de nos fazer, nos tornar, nos pertencer, acessando dimensões e dimensionalidades variadas. São portas. Portas que, por vezes, aí, nos seus aspectos e apelos sociais, mostram as dificuldades nas quais estão operando nesta atualidade que perdura por séculos. Os desrespeitos aos caboclos, aos indígenas, os desrespeitos aos velhos, aos negros, às pretas, os desrespeitos às crianças, de modo geral, ao próprio futuro, na sua raiz mais simbolicamente, mais profunda, mais simbólica. É importante restaurarmos minimamente essas representações, essas matrizes, para a gente ir compreendendo um pouco desta Casa Brasil. Eu vim falar da casa, mas eu vim falar dessa Casa Brasil. Eu vim perceber, trazer alguns esclarecimentos, apontamentos que já estão aí, mas que as pessoas esquecem. Que as pessoas querem não lembrar, que as pessoas querem esquecer, e não podemos. Não podemos esquecer desta nossa maternidade, as florestas, as indígenas, este vento Brasil que
nos recebeu e nos pariu, nos acolheu e criou essa miscelânea das mais lindas e significativas, das maiores diversidades que conhecemos e temos, reprodução sistêmica de um eco sideral dos mais estudados ao longo dos orbes. O Brasil é uma réplica muito significativa do que é essa pluralidade do planeta Terra. Então temos um orbe sideral com as suas conturbações, com as suas multiplicidades de raças, de povos, de conflitos, de guerras, de amor, de liberdade, de tramas, de opressão e de opressores. Temos isso numa escala muito maior. Temos aqui esse planeta Terra, uma busca significativa de povos, raças divergentes, diferentes, conciliarem e num experimento de conciliação produzirem isso que ficou conhecido nessa liturgia na qual me é cara como Jardim do Éden. Esses mais diversos povos, esses mais diversas culturas reunidos para construir, operacionalizar, semear, melhor do que todos esses outros verbos anteriores, semear, elaborar um processo de jardim das delícias, de jardim de Éden. Todos os seus desdobramentos que vocês conhecem relativamente tão bem quanto eu. E aí, dentro desse grande orbe, dentro desse planeta Terra, aqui, de tempos em tempos se tem, mas agora aqui pensando na Terra Brasilis, pensando nesse grande continente e nessa grande mãe que recebe, acolhe outros povos de outras culturas, de outras raças, degredados, foragidos, buscando e buscadores, termo caro a nós, muito caro a nós, chegando até aqui para reverberar o nascimento de um novo projeto, de uma nova terra. E essa nova terra, esse novo projeto não pode ser construído no esquecimento, no atropelamento da própria mãe, dos próprios filhos e daqueles que conjuntamente auxiliaram no processo de elaboração e de semeadura. Isso quando a gente perpassa a questão de uma dívida, não é uma dívida no sentido histórico, é um compromisso na sua dimensão espiritual, na sua dimensão energética. É um compromisso que se estabelece entre esses povos que aqui se encontram, entre esses indivíduos nos quais cada um de vós sois, nessa interação conjunta e ramificada, unificada, de se fazerem, de se tornarem um povo. E um povo aqui, nessa miscelânea, nessa mistura, nessa antropofagia das mais belas, de se constituírem e elaborarem como um. Povo brasileiro. Uma coisa das mais lindas, das mais belas que se tem. E aí, quando pensamos nessa beleza, e quando pensamos nessas buscas de conciliações e de unidades, temos um processo desde deste macro, depois dentro desse projeto Éden, de seres altamente opressores, opressivos, que querem a todo custo só para si. Tem uma dificuldade imensa do compartilhar, no semear, no aceitar a diversidade, de compreender a beleza do útero que congrega e habita, congrega e gesta em si
os diferentes, mas frutos do mesmo útero, esta grande mãe indígena. E o renegar esta mãe indígena, o renegar essa cultura vermelha que está aí impregnada nos continentes da América, é renegar uma parte muito importante de cada um. No mesmo desdobramentos, ignorar a sabedoria ancestral e a essa ancestralidade representada na figura do preto velho, matriz africana, é ignorar ainda mais esse passado, essa interação, essa interseção das mais complementares que se pode fazer, das mais complementares que se tem. E, finalmente, o descaso, o desprezo que se tem com um projeto de futuro pedagógico, constitutivo, em relação a estes seres que aqui vêm e aqui nascem, é o descabimento mesmo, quase que generalizado, quase que instituído, do total desrespeito com o futuro. Então vejam e percebam que o que eu estou querendo dizer, de uma maneira um pouco ácida, mas daqui a pouco eu pioro, só para não deixar dúvidas de que a nossa situação, enquanto construção e elaboração, ainda é de muito trabalho, ainda temos muito a fazer, ainda precisamos de continuar remando, de continuar elaborando novas possibilidades. As coisas não estão ainda tranquilas, muito pelo contrário. Há um processo e um projeto de aborto sempre a um passo, sempre adiante, sempre desejante e desejoso de que não dê certo. E então estamos aqui alargando essas perspectivas para trazer o comprometimento das pessoas que já acessam estes elementos em si, de compreender como que esses elementos conversam com a própria sociedade. A incorporação, no seu sentido mais pleno, que nós estamos buscando e ensejando constituir em cada um, é a semeadura de valores étnicos, de valores culturais, de valores familiares, no seu sentido mais pleno e cósmico. O que desejamos em cada gira, em cada roda, em cada movimento, é que os médios se conscientizem da sua responsabilidade existencial. O seu compromisso com o futuro, o seu compromisso com o passado e o seu compromisso com este agora que está sendo realizado a partir e mediante cada um de vocês. Os processos de incorporação se fazem presentes, presentificados e ganham esta tonacidade do verbo a partir e mediante a conscientização da importância que se tem em receber uma criança. Mas não pode ser uma importância de receber uma criança a partir de um elemento só espiritual. É conversar com os vossos filhos. É dialogar com seus sobrinhos. É correlacionar com todas essas crianças que aí estão. Incorporar um preto velho é trazer toda uma ancestralidade, é reverenciar os vossos pais, é reverenciar todo um sagrado, é reverenciar toda uma história ouvida, contada. E, não por último, mas dentro dessa mesma matriz, trabalhar com os caboclos é dar o valor à própria terra.
é compreender nessa terra, nessa mata, nessa floresta, nesses homens do campo que vão ali nas suas raízes desenvolver e desvelar os seus mundos, essa continuidade deste jardim. Convivemos todos juntos, as mesmas e as diferentes espécies. Esses são os elementos que nós estamos semeando, constituindo e plantando, para que aí sim a gente consiga cada vez mais, de uma maneira muito proeminente, irmos dando conta dos desafios que a Terra Brasília nos proporciona e nos traz. Essa é a matriz da Umbanda, uma matriz que também me é cara, uma matriz na qual a gente respeita por demais. E agora eu vou passear rápido e brevemente por essa matriz católica, uma matriz que, como sempre, precisa se desvencilhar e fazer essas escolhas da travessia pela porta estreita. Sabemos desse imbróglio que se encontra o tempo inteiro dessa Igreja de Jesus e essa Igreja de Roma, e como é mais fácil estar de batina e seguir os desígnios das igrejas de Roma, da igreja da opulência, da igreja dos ricos, e como obviamente é difícil manter e trabalhar com o evangelho dos pobres. Como é difícil enfrentar os poderosos, estando de batina no seu sacerdócio e recebendo os ataques clericais daqueles que vieram ajudar a defender essa igreja romana. Nosso digníssimo amigo Papa Francisco está aí vivenciando as suas auguras, mas sempre vivenciou. Compreende como poucos também o que é esta Igreja de Cristo. Compreende como poucos o que é esta Igreja dos desvalidos, dos desafortunados, dos desesperançosos, dos deserdados da sorte e da vida. Porque é para estes que o Evangelho, ou é para este no qual a força pungente dos representantes do sacerdócio deve aclarar e deve aclamar. É a eles mais do que a outros, neste aspecto, que a força do verbo precisa chegar. E verbo aqui é ação. E verbo aqui não é só um falar, o verbo aqui é um fazer. É um fazer efetivo de um lugar que se coloca ao lado do pobre, ao lado destes, Sermão da Montanha. E é difícil, mas é o desafio da fé. Isso eu falei então para os colegas do clero, e obviamente temos que chegar a essa grande nação cristã. Já foi uma nação católica, mas hoje se faz uma nação cristã, nesse sentido do que os irmãos evangélicos se avolumam e crescem, e por vezes crescem esquecendo de Lutero. Precisamos ressaltar isso. Precisamos ressaltar, quando a gente está falando de uma igreja romana e de uma igreja de Cristo, precisamos dizer que Lutero faz uma ruptura para ensinar ao povo, para se colocar ao lado do povo. E nesse se colocar ao lado do povo, ele desagrada. Hoje nós temos umas igrejas consideradas protestantes, de viés presbiteral, mas que se comportam de uma forma desavergonhada no que se refere e tange às verdades da palavra do mestre, obviamente. Não a liturgia que se criou a partir das interpretações de Roma. Tem diferenças, senhores. Tem diferenças. E eu que acolho e recebo dezenas de milhares de sacerdotes das mais variadas religiões, posso lhes dizer, o padecimento
daqueles que lutam pelo Evangelho de Cristo é muito, enquanto encarnados. Mas o desamparo moral daqueles que no seu sacerdócio obliteraram e abraçaram Roma, deixando os meus pequeninos no frio, no relento, é maior aqui deste lado. É infinitamente maior. Não se tem lugar para se esconder diante da omissão e da vergonha de si mesmo. Então, se acham que é duro as vivências do sacerdócio enquanto encarnados, suportar o peso da batina depois de ter destituído deste pó do vosso corpo, é infinitamente, mas infinitamente muito mais denso e pesado. E aí serve para tantos outros. Serve para o padre, serve para o bispo, serve para o cardeal, serve para o médium, serve para os pastores, serve para os pais de santos, serve para os gurus, serve para todos. O lado do qual vocês se colocam, que verbo é este que sai de vossas bocas? Que logos é esse que movimenta vossos atos? Isso é comprometimento. Pois bem, Casa Brasilis precisa de chacoalhadas, precisa de responsabilizações, precisa de comprometimentos, precisa de cada um assumir a responsabilidade que lhes é devida. Vós sois responsáveis. Não há justificativa alguma para a irresponsabilidade de vocês. E de vocês aqui é nesse âmbito e nesse espectro total. Das profissões mais simples, dos mais humildes, até os altos cargos exercidos e os cargos mais poderosos. Não há possibilidade, não há aceitação, não há nenhum entendimento fora da responsabilidade litúrgica que há em cada um de vós quando assumiram este corpo, quando assumiram uma reencarnação e quando escolheram este país para estar presente nesse momento de virada e transformação. Então não venham com choramelas, com aqueles discursos que a gente escuta sempre todas as noites, mas está difícil, está mesmo, e nós sabíamos que seria. Nós sabíamos, nós avisamos, nós preparamos para as dificuldades. Nós sabíamos que o campo estaria mais deserto, mais árido, com pessoas cada vez mais fazendo esse movimento de joio, com números, com os braços cruzados. Nós sabíamos disso, nós avisamos sobre isso, nós preparamos muitos de vocês e todos vocês em outros momentos e outras escolas para este momento. É um momento mesmo de desafio. E um momento que exige um comprometimento de cada um para as futuras gerações que já estão aí. Já estão entre vós. Já estão convosco. E o que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Então aqui, obviamente, são algumas percepções críticas, como disse, ácidas, mas é que esses momentos não podemos ficar acreditando que disco voador vai pousar e arrebatar as pessoas.
que Jesus Cristo vai bater na porta e vai arrebatar os outros. Que vós, os eleitos, vão sair disso aqui franando pelos ares. Por favor, nós temos trabalho, nós temos terra para arar, nós temos sementes para cultivar, nós temos frutos para, se Deus quiser e permitir, colher. Mas agora é o momento de trabalho. Querem ir embora, estão cansados. Eu respeito os cansaços, eu respeito. Mas a gente sabia das dificuldades. Foi alertado, foi dito, vamos trabalhar. Mas eu estou trabalhando sozinho. O campo é muito árduo e muito largo, senhores e senhoras. Em um determinado momento, vós escolheram o lado de Cristo. Vós escolheram semear com o Mestre Jesus. Quantos ele tinha para essa semeadura no plano físico? Quantos ele tinha? Não queremos a imitação de Cristo, longe disso. Mas queremos, obviamente, o compromisso e a seriedade. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Temos que trabalhar, temos coisas a fazer. E aí, médiuns, pastores, padres, clérigos, rabinos, todos vocês, temos trabalho. Muito trabalho. Direcionamento para as pessoas. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão desencontradas. As pessoas não sabem o que fazer, para onde ir. E vós, muitos de vós, recebem inspiração para guiá-los. E alguns de vós estão desvirtuando de forma desvalada, deslavada, descabida para essa igreja de Roma. E veja aqui, senhores, não estamos falando de nenhuma forma de monetização. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de princípios altamente incorruptíveis que vós estáis emporcalhando. Temos que ter clareza quanto a isto. E vós saibes do que eu estou a dizer. Vós saibes do que eu estou a falar. E é para vós que eu estou dizendo. E sei que escutarão. Não vão acordar, mas há de escutar. A sarça no deserto não pode parar de clamar. Os despertos não têm o direito, neste momento de arguras, de amarguras, de ver o povo sofrendo, de silenciarem. Vós não. E ai de vós, que sentires que eles vão achar qualquer coisa de mim, que achem, senhores, mas não se caguem. Não caguem a sarça ardente. Digue a eles que eles estão agindo em nome e contra o nome do Senhor. E que nós estamos vendo e que vós é testemunha. Não se calem. Não podemos nos calar diante disso. É uma situação séria. É uma situação grave. As violências cometidas são inúmeras. Os abusos cometidos são revoltantes. E quem está aí na materialidade do corpo, vendo, pode minimamente auxiliar
não está só, filho. Pode dizer desse abuso. E nós temos que constituir, enquanto Pátria Brasília, espaços de acolhimentos, de perseverança para essas pessoas que, ao dizer, são repudiadas, são ainda mais violentadas. Os compromissos espirituais, os compromissos energéticos de cada um de vós que se encontram encarnados neste momento é muito alto, é muito grave, é muito importante e é muito belo. É tudo isto junto. Eu paro aqui, me estendi mais do que os demais, porque estas coisas de fato social me pega, o social me admoesta, e eu não acredito em espiritualidade que não parta desta sua base mais concreta, dessa sua base mais sólida. E uma dessas bases mais sólidas é a nossa própria mãe, é a nossa própria maternidade. É o nosso próprio dizer. Então, preciso e necessito, junto aos demais que aqui se encontram, dessa necessidade cada vez mais responsável de cada um de vós no trabalho, na constituição, nas elaborações que estão sendo criadas e fomentadas. A transcendência via hóstia, via Eucaristia, via celebração, via pregação, via Pentecostes, via incorporação, tudo isso só faz sentido na concretude existencial de cada um de vós como pessoas melhores. Tudo isso só faz sentido na aplicação diária, continuada, de vós tornar-se pessoas melhores. Se esse ato não está transformando cada um de vós em um ser humano melhor para a vossa família, para a vossa sociedade, para si mesmos, podem abandonar. É mais lícito, é mais honesto. Não precisamos de médios dando espetáculos. Nós precisamos é de seres humanos engajados. Nós precisamos é de seres humanos corresponsáveis pela vida, defendendo a vida. Ninguém precisa de fazer defesa afortunada e destrambelhada de Jesus. Não precisa, ele sabe se defender muito bem sozinho. Mas nós precisamos que a gente veja o outro, e neste outro a face de Cristo. Isso a gente necessita. Isto é vital. Isso é essencial. Então, que a força do Mestre Jesus vos encoraje. Esse Jesus, para Jeremias, vos trouxe essa teologia inversiva maravilhosa, né? A gente aprende muito aos pés do Preto Velho, ouvindo como ele
compreende este evangelho e compreende de uma forma, de uma profundidade que nos escapa. É uma teologia da sabedoria de ponta, é uma coisa linda. Então ele já falava um pouco disso. Quem não viu, por favor, ouça. E obviamente, por favor, ouçam. Quem tem ouvidos que ouçam. E nós estamos aqui falando então desse Jesus que recebe este Cristo e que coloca este Cristo integrado e constituído a partir com este Jesus para libertar cada um de nós das ignorâncias. E a forma pior da ignorância é a opressão, é o oprimir. Então esse ser, esse homem, caminha ao lado de todos os desfavorecidos. Ele também frequenta os palácios. Ele também trata igualmente todas as pessoas, o cobrador de impostos. Ele não faz essa distinção. Mas ele tem a clareza, senhores, do que é de César e do que é de Jesus. O que é de Deus. Ele tem a clareza de com quem ele caminha, de a quem que ele resgata, de com quem ele luta e divide o pão. Isso é claro, senhores. Isso não há dúvida. O Evangelho não possibilita nenhuma dúvida quanto a isto. Mas assumir isso na fisicalidade da existência é árduo, é desafiador. Mas a gente não esperava nada menos de nenhum de vós. E que esta força, dessa luz, que nos alumia, como diria no nosso querido sertão, proporcione às mentes, aos corações e aos intestinos de cada um de vós a coragem de abraçar Cristo e seguir com Ele. Um beijo imenso no coração de vós. Repito, a alegria de estar aqui, mas a gostosura óbvia dos contatos presenciais. Que a luz de Cristo vos inspire.